A seguir, você ouvirá uma ministração do presbítero Felipe Augusto. Salve, irmão, uma paz do Senhor, como o pastor Paulo, vamos para orar, né? Eu prelei por nada para que Deus diz na oferta. Paizinho amado, Paizinho querido, estamos aqui para te agradecer, Pai. Mais uma rica oportunidade de estar na tua casa, Pai, para aprender mais e mais de ti, Pai. Fala no nosso coração, Pai. Não que a gente quer ouvir, mas que o Senhor quer falar, Pai. Através do teu servo, Pai. Ela generando do céu, Pai. E usa ele para falar, Pai. Aos nossos corações, Pai. Que a honra e a glória seja dada a ti, Pai. Abençoe alguém que se dizimaram, que ofertaram, Pai. Aqueles que tiveram desejo no coração, Pai. Não puder, Pai. Abra a porta de emprego, Pai. De comércio, Pai. Para que eles possam ajudar na tua casa, Pai. Porque a única palavra que tu fala, Pai, é fazer prova de ti, é só na tua oferta, Pai. Que assim o Senhor possa estar abençoando, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Você agradece a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu prometo que serei rápido. Eu não tive muito tempo hoje para poder estar preparando a mensagem, porque o pastor me pegou em cima da hora. E abro vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 17. Se der a oportunidade de sair de novo, eu acredito que não, sabe? Atos, capítulo número 17, a partir do versículo, aleluia, 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver o discurso do apóstolo Paulo no Areópago e sua pequena contribuição à sociedade moderna. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 22 em diante. Então, Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Em outras traduções vai estar religiosos. Pois eu passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez faltando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Sendo nós por descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem, mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou, e disso ele deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. Só até aqui. Senhor meu Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero mais uma vez entrar em tua presença, meu Pai amado, antes de passar a tua mensagem à igreja, antes de passar a mensagem à tua noiva, Senhor Jesus Cristo, para que ela venha se preparar e estar
amado, em nome do Senhor Jesus, envia o Teu Espírito Santo agora neste momento para ministrar a cada coração. Que não sejam minhas palavras, mas que sejam as palavras do Teu Santo Trono. Por favor, Espírito Santo de Deus, aqueça cada coração com o Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E eu lhe peço, Senhor Jesus, envia a Tua palavra com poder neste momento, para a glória de Teu Santo Nome, e usa-me aqui, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Pode tomar assento glorificando o nome do Senhor. Essa foi uma leitura meio extensa, né, meus irmãos? Eu poderia sair daqui sem nem mesmo ministrar, porque a leitura que nós acabamos de ler foi a ministração que o apóstolo São Paulo deu no Areópago. Os estudiosos vão dizer que esta é a terceira e última ministração registrada do apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada. É o terceiro e último discurso missionário do apóstolo Paulo registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, antes de iniciar, como o texto Paulo ele vai combater algumas filosofias, eu gostaria de falar um pouquinho de filosofia aqui para iniciar e trazer uma filosofia que vai dizer o seguinte: para a criatura, o melhor para encontrar seu Criador é quando ela se torna nula. Quem disse isso foi Filo de Alexandria. Guarde bem este nome, que nós vamos rever ele lá na frente, na administração. E quem foi Filo de Alexandria? Filo de Alexandria foi um judeu helenista, que viveu no mesmo período em que Jesus viveu, no mesmo período em que o apóstolo Paulo viveu. E o que ele fazia? Ele estava tentando trazer a filosofia para dentro do judaísmo, para poder utilizar os métodos gregos para poder estudar a palavra de Deus, para poder estudar a Torá sagrada. Porém, Filo de Alexandria ele fez uma coisa que é errada. Filo de Alexandria, nós vamos ver que ele trouxe o método grego para dentro do judaísmo, para poder assim introduzir a criação do pensamento grego. Mas o apóstolo Paulo ele fez o contrário, ele fez o inverso. Ele levou o Senhor Jesus Cristo, o Messias judeu, através da pregação, da maneira que ele aprendeu, para os gregos, para os gentios, a sua maneira. E ele disse, o Filo de Alexandria disse: para a criatura, o melhor momento para encontrar seu Criador é quando ela se torna nula. E com isso, esse pensamento, eu gostaria de iniciar essa pregação, lembrando um pouquinho de como foi a conversão do apóstolo São Paulo, para vermos que há realmente uma verdade nisso que Filo está dizendo. O apóstolo São Paulo, nós sabemos todos que ele foi o maior perseguidor que a igreja já teve. O apóstolo Paulo ele é tido como o maior perseguidor da igreja cristã. Porém, um dia, quando ele estava no caminho para Damasco, ele estava montado em um cavalo. Aleluia. Ele estava indo com cartas para poder prender todo e qualquer que fosse do caminho. Ele então tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E vem uma claridade muito forte que assusta os cavalos. E Saulo de Tarso, na época, cai de seu cavalo no chão e se fica cego. Aleluia. E Saulo, ele pergunta quem era que estava ali falando com ele. E vem uma voz e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi necessário que o Senhor Jesus Cristo reduzisse Saulo a nada, porque Saulo significa aquele que é esperado, porque Saulo vem do nome Saul, que era o nome do rei, do primeiro rei de Israel, era um nome da monarquia, era um nome grande. Porém Saulo ele tinha que ser reduzido a nada para poder se tornar alguma coisa lá na frente. Aleluia.
Glória a Deus. E quando Saulo é reduzido a nada, e então ele verdadeiramente se converte ao Senhor Jesus Cristo. Saulo ele não se converte a uma religião. Saulo ele não se converte ao cristianismo, mas ele se converte ao um verdadeiro e único Salvador. Saulo ele passa a acreditar que o Senhor Jesus Cristo, aquele que ele perseguia, ele era o Messias. E agora Saulo, ele após essa experiência com Deus, ele tem que levar essa mensagem para as pessoas. Saulo, que fora reduzido a nada, agora ele vai diminuir mais ainda na presença de Deus. Assim como o profeta João Batista havia dito, ele cresça. Aleluia. E nós vamos ver que Paulo foi um homem fora da curva. Paulo foi um apóstolo fora da curva. Como se diz no ditado, né? Um tiro fora da curva. Aleluia. E Paulo ele pegou e anunciou o Senhor Jesus Cristo. Ele foi anunciando Jesus Cristo nas cidades, passando pelas cidades, fundando igrejas. E o Senhor Jesus Cristo estava com ele verdadeiramente. Porém, onde o Paulo chegava, ele ia na sinagoga. Ele ia primeiramente na sinagoga para poder anunciar o Evangelho aos seus compatriotas. Por quê? Porque mesmo ele sendo apóstolo para os gentios, ele tinha que resgatar os seus. Muitas vezes nós queremos pregar para as pessoas lá fora e nos esquecemos de pregar para as pessoas em nossa própria casa. Muitas vezes queremos fazer missão transcultural, alcançar outros povos e esquecemos do nosso próprio povo. É necessário nós nos lembrarmos daqueles que estão ao nosso redor agora, para lá na frente podermos alcançar aqueles que estão distantes. Então Paulo ele vai passar pelas cidades e ele chega a Tessalônica. E em Tessalônica ele entra na sinagoga e lá ele prega. E muitos judeus e não judeus, muitos gentios creram na mensagem de Paulo. Porém, os judeus, os fariseus, eles tiveram inveja, tiveram ciúme, porque viram que a pregação do apóstolo Paulo lotava a igreja, lotava a sinagoga, e eles diziam que voltariam no outro dia para ouvir o apóstolo pregando. E não era assim com a pregação dos escribas, não era assim com a pregação dos rabinos, porque os rabinos eles estavam preocupados não com o espiritual da pessoa, mas com o material. Eles estavam preocupados com as coisas dessa terra e não traziam aquilo que alimenta verdadeiramente a alma. Então, os fariseus daquela cidade, eles foram e reuniram algumas pessoas perversas, alguns vagabundos, para poder ir pegar Paulo. E Paulo ele estava na casa de um homem chamado Jason. Eles estavam hospedados lá. Porém, quando eles chegaram naquela casa, eles não encontraram a Paulo. Então pegaram Jason e o levaram para poder prendê-lo. E disseram para as autoridades que os homens colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram agora aqui nesta cidade. O que vocês vão fazer? Deixa eu perguntar uma coisa. Será que eu e você, como cristãos, temos colocado o mundo de cabeça para baixo com a pregação do Evangelho? Será que eu e você, como cristãos, estamos fazendo a diferença ao ponto das pessoas lá fora estarem falando que alvoroço que aquele crente faz onde ele chega? Oh, aleluia! E então, eles não conseguiram encontrar Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo. Eles prenderam a Jason. E Jason só pôde sair quando pagou a fiança. E Jason foi correndo avisar a Paulo que ele deveria sair daquela cidade.
Então enviaram Paulo para Bereia. E Paulo chegou em Bereia, e quando Paulo chegou em Bereia, ele deu uma ordem para que Silas e Timóteo fossem logo após ele, porque Silas e Timóteo não puderam ir com ele, porque senão iriam, aleluia, descobrir que Paulo estava saindo da cidade escondido, porque viram muitas pessoas se locomovendo. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes eu e você temos que agir sozinhos, às escondidas, para que o inimigo, nosso inimigo, não venha se levantar e vir contra nós, porque nós estaremos indicando aquilo que estaremos para fazer. Paulo, para não indicar o que estava fazendo, que era fugir da cidade, ele foi sozinho, apenas com 2 rapazes o levando para lhe mostrar o caminho. E ele, chegando em Bereia, vai dizer a palavra de Deus que ele foi mais uma vez, aleluia, na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, a palavra do Senhor vai relatar que os bereanos, eles foram pessoas mais de honra do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra de Deus com toda a sua mente, com o seu intelecto, e buscaram nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com as Escrituras Sagradas. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós não podemos ficar, aleluia, eu não sei a palavra correta para dizer, mas não podemos ficar naquele alvoroço quando chega o pregador aqui em cima e começa a falar qualquer coisa que sai da boca dele e começar a dar glória a Deus, aleluia. É claro que nós vamos glorificar o nome do Senhor, mas quando chegarmos em nossas casas, nós temos que abrir a nossa Bíblia e verificar se o que ele pregou é realmente bíblico, se está de acordo com a doutrina dos apóstolos, se está de acordo com os profetas, se está de acordo com a lei do Senhor. Aleluia. Então, as pessoas de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, descobriram que Paulo estava pregando agora em Bereia e foram até Bereia. Chegando lá, eles alvoroçaram a cidade para que Paulo partisse dali. E Paulo parte dali, ele parte agora para Atenas. Paulo parte mais uma vez. Perceba que já é a segunda vez que Paulo tem que partir da onde ele estava pregando. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo vai se levantar contra a minha e contra a sua chamada, mas nós devemos fazer como o apóstolo São Paulo. Nós não podemos desistir do ministério, nós não podemos desistir da pregação da palavra, mesmo que não dê para eu pregar na casa de fulano, eu vou até a casa de ciclano e prego lá. Se eu não puder pregar na igreja, eu vou até a rua e prego na rua. Eu vou nas esquinas, prego nas esquinas, eu vou na praça e prego nas praças. Se não for bem-vindo nas praças, eu vou no presídio e prego no presídio. Se eu for bem-vindo no presídio, eu vou nos hospitais e prego nos hospitais, mas eu prego a palavra do Senhor. Aleluia. Agora, preste muita atenção. Os sábios de Israel dizem que Jesus trouxe uma dupla bondade para a humanidade. Isso foram os sábios de Israel de hoje em dia. Os rabinos deste século 21. Alguns rabinos se reuniram e escreveram um documento. E neste documento eles escreveram assim: que Jesus trouxe uma dupla bondade para este mundo. Mas que bondade seria essa? Era uma bondade espiritual, uma bondade moral e uma bondade espiritual. Aleluia. Por que moral? Porque Jesus, ele ensinou acerca da moral, como nós devemos manter o nosso caráter, como nós devemos andar e agir em meio à sociedade. Mas Jesus, ele também ensinou a lei, ou seja, o espiritual, como nós devemos andar e agir perante Deus. E Paulo que foi talvez o maior discípulo de Cristo,
Paulo ele propagou essa bondade, introduzindo no contexto filosófico grego da época, algo que deveria ser ensinado nas faculdades de hoje. Este texto que nós lemos aqui hoje, do Paulo Mariola, é um texto tão profundo, mais profundo do que muitas filosofias que tem aí fora, que são estudadas na faculdade hoje em dia. E o texto do apóstolo São Paulo não é estudado nas faculdades. O texto do apóstolo Paulo não é levado a sério aí fora. A pregação dos apóstolos é como aquele mesmo texto vai dizer: quem ouviu a nossa pregação? Aleluia. Porque a sociedade de hoje em dia quer dizer que tem uma cultura greco-romana, mas também judaico-cristã, mas não quer pegar o judaico-cristão e trazer para o seu dia a dia, quer ficar apenas com a metade, com a moral greco-romana. Aleluia. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos, as futuras gerações, a lei do Senhor. Nós temos que ensinar as nossas crianças a lei de Deus, para que elas possam andar dia após dia nos caminhos do Senhor. Agora vejam, Jesus deu seu maior sermão num monte. Agora Paulo vai falar numa colina. Um monte, nós sabemos que é uma montanha grande, e uma colina seria uma montanha menor. Paulo está fazendo agora um espelho, está sendo espelhado agora pelo que Cristo fez. Paulo está espelhando o que Cristo fez. Cristo, ele deu seu maior sermão no monte, e Paulo agora ele vai pregar numa colina. Agora, nós, como já vimos, Paulo não foi o primeiro judeu a tentar este diálogo, trazer o judaísmo, um diálogo entre o judaísmo e a filosofia, um diálogo entre a lei de Deus e a filosofia grega. Aleluia. Paulo não foi o primeiro judeu a tentar este diálogo, trazer a lei de Deus para um contexto grego, para um contexto gentil. Nós vemos que no início que Filo de Alexandria já tentava, no tempo de Jesus, um diálogo entre judaísmo e filosofia grega. Porém, eu já disse que Filo ele agiu de maneira errada. Filo já havia tentado introduzir a ideia de um Deus criador no pensamento grego, mas foi Paulo quem apresentou o Cristo com muito mais efeito. Aleluia. O que acontece aqui é o seguinte: Filo, ele tentou trazer o pensamento helenístico, a filosofia grega, para dentro do judaísmo. E isso foi no que ele se atrapalhou, que ele deveria levar o pensamento judaico, levar a pregação judaica da salvação para fora. Ele deveria expandir os reinos de Deus e não trazer aquilo que está fora para dentro. O apóstolo Paulo ele fez exatamente o contrário. Ele levou para fora o Cristo, ele levou para fora um elemento do judaísmo, ele levou para fora. Nós temos que entender que a palavra igreja, que vem da palavra eclésia, vem da palavra, significa aquele que vai para fora, ou seja, não é algo que fica dentro, não é algo que traz para dentro, algo que leva para fora. Nós temos que pegar esta palavra aqui e levar para fora, levar para as nações, pegar as pessoas que estão aí fora.
Atenas, ela era o centro da filosofia. Foi onde a filosofia se originou, cresceu e tomou a sua forma como nós conhecemos ela hoje. E por isso eu estou citando filosofia aqui, estou falando sobre filosofia, para dar um contexto à mensagem. Todos estão entendendo? Amém. E Paulo, agora, para nós entendermos o peso espiritual que Paulo está enfrentando, aleluia, a opressão espiritual que Paulo enfrentou quando pregou no Areópago, porque as pessoas estavam olhando com olhares altivos, porque em Atenas foi o lar de grandes nomes da filosofia, como Platão, Sócrates e Aristóteles. Grandes nomes da filosofia que são estudados na faculdade até os dias de hoje. E eles ouviram Paulo pregando e eles falaram: quem é este tagarela? Tagarela no grego significa, tem um significado bem interessante, que é tipo um simbolizando um passarinho que está comendo algo do lixo. E o outro significado de tagarela, para entendermos melhor, é alguém que só fala aquilo que outro já falou, alguém que está repetindo, ou seja, um papagaio. Quem é este papagaio? Eles falaram. Quem é este que fica repetindo coisas que só os outros repetem? Ele não tem nenhuma ideia nova, ele não fala com a sabedoria que os nossos sábios falaram. Então aqueles homens cultos pegaram Paulo pela mão e falaram assim: nós queremos ouvir o que você tem a dizer. Porque aqueles homens de Atenas, eles em nada mais se preocupavam do que ouvir as últimas novidades, ouvir as filosofias que chegavam na sua cidade, e o levaram ao Areópago. E eu acho muito interessante o Areópago. Por quê? O Areópago é a colina que eu acabei de mencionar, amém? Onde Paulo fez o seu discurso. O Areópago era a suprema corte de Atenas. Era basicamente o sinédrio grego. Muito provavelmente, meu pastor, foi no Areópago que Sócrates foi julgado e morto. Ou seja, Paulo ali estava correndo um risco de vida, porque Paulo ele vai iniciar o seu discurso da mesma forma em que o filósofo Sócrates, cidadãos atenienses, aleluia. Por quê? Porque ele sabia o peso que ele estava falando ali. Certamente ele já tinha ouvido a história de alguém que passou ali, ensinando que não se devia adorar os deuses que eles adoravam, porque Sócrates ele era tido como alguém que estava pervertendo a juventude para não adorar os deuses. E quando eles ouvissem que Paulo estava pregando um outro Deus, que não era Zeus, que não era do seu panteão, certamente iriam matá-lo. Então, Paulo ele começa a pregar. Aleluia. E ele diz que passando, ele viu a devoção do povo. E ele encontrou um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. E ele vai dizer que a este Deus ele veio a anunciar. Mas quantos outros deuses não estavam lá? Quantos altares a outros deuses Paulo não viu? Para você ter uma ideia da opressão que Paulo estava enfrentando para pregar, para anunciar aquele povo. Em Atenas, cada esquina tinha um altar, cada esquina tinha um templo para um Deus específico. É como aqui no Brasil hoje em dia, cada esquina tem uma igreja. Naquela época, cada esquina tinha um templo a um Deus específico. Eu
quero ver quem aqui estudou até pelo menos a quinta série. Eu vou pedir para a igreja que citem pelo menos um deus do panteão grego. Alguém pode citar um deus? Ninguém faz ideia? Deus. Mais algum? Atenas. Aleluia. Poseidon. Já foram 3. Aqui já tá bom. Por aqui já tá bom. Mostrou que chegou na quinta série, né? Aleluia. Mas por que eu pergunto quem foram os deuses do panteão grego? Porque isso não é ensinado nas igrejas de hoje em dia. Eu estou preparando um material acerca de mitologias dos povos dos períodos bíblicos. E é necessário nós entendermos os deuses que eles cultuavam para entendermos o contexto da opressão em que os apóstolos enfrentaram, por exemplo, para pregar, anunciar aquele povo. Aleluia. Eu separei aqui alguns deuses. Eu separei aqui Zeus, que já foi dito, que era o deus dos raios, né? Ele era também o deus que organizou, ele não criou, ele organizou, porque na mitologia grega é diferente da criação da Bíblia. Ele organizou os corpos celestes, ele organizou, porque ele já existia, mas ele botou no lugar em que ele queria. E vocês vão entender porque eu estou falando isso mais para frente, amém? Apolo, que era o deus do sol, era o deus que trazia a luz para aquele povo, eles acreditavam. Ele trazia também a fertilidade, porque sem o sol não vai ter eu esqueci agora a palavra, mas que dá energia às plantas para elas sobreviverem. Outro deus, uma deusa agora, Afrodite, que era a deusa do amor, que era muito cultuada. Hefesto, que era o deus das máquinas, o deus da construção. E Ares, que é o deus da guerra. E no meio de todos esses deuses tinha um altar perdido ali, o altar ao Deus desconhecido. Mas será que esse altar era para o Deus eterno de verdade? Ou será que era só mais um altar pedestal? Porque era ao Deus desconhecido. Será que se Deus falasse com eles, como falou com Jó, será que eles poderiam dizer: eu te conhecia só de ouvir falar? Porque Jó pelo menos conhecia Deus de ouvir falar. Ou será que eles não poderiam dizer, ou será que eles apenas fizeram aquele altar por medo de ter algum Deus, alguma divindade de algum outro povo que poderia falar: aquele povo ali não se esqueceu de mim, então eu vou ir lá cobrar deles? A resposta para isso é muito fácil, é a segunda opção. Aleluia. Porque eles tinham medo de que algum Deus estrangeiro fosse mais forte e poderoso que os deuses deles, e então se enfurecesse com eles e fosse até lá. Então eles já deixaram o altar pronto para aquele Deus. Caso viesse algum estrangeiro, chegasse para eles e falar: não, mas nós já adoramos o seu Deus. Aqui, o altar ao Deus desconhecido. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho desse Deus desconhecido, através da pessoa de Jesus. Jesus, certa vez, chegou a Cafarnaum, e ele estava pregando, ensinando, e realizando curas, milagres, sinais.
E então chegou um centurião. E este centurião, ele falou que o seu servo estava muito doente e que era para Jesus curá-lo. E Jesus fala que ia ir à casa dele. Agora perceba que o centurião falou: não, mestre, não precisa do Senhor ir até a minha casa, porque como eu tenho autoridade para dizer ao meu servo vai, ele vem, eu sei que o Senhor também tem autoridade no mundo espiritual para dizer vai, e o anjo do Senhor vai, e dizer vem, e o anjo do Senhor vem com a cura. Oh, aleluia! Quem é espiritual já está entendendo. Mas o porquê daquele centurião não querer que Jesus fosse à casa dele? Perceba que ele era romano, e isso não é ensinado nas igrejas. Ele era romano. E se ele era romano, ele adorava o panteão de deuses romanos. Muitos pregadores vão dizer que ele não queria que Jesus fosse à sua casa porque ele tinha sangue nas mãos, porque ele era um homem de guerra. Mas ele provavelmente nem sabia que essa lei existia. Ele não estava nem aí para isso. Então, por ter deuses, ídolos em sua casa, ele disse para o Senhor Jesus: não precisa do Senhor ir à minha casa, apenas dê uma palavra que o meu servo será curado. Mas qual era o Deus provavelmente que este centurião adorava? Era Marte, o Deus da guerra romana. Aleluia. E por isso eu queria trazer essa comparação do Deus desconhecido com o panteão greco-romano, melhor dizendo. Porque enquanto ele adorava e venerava o Deus Marte, ou qualquer outro Deus do panteão, esses deuses não podiam trazer a cura para o seu servo. Mas quando ele foi atrás de Deus, que era até então desconhecido para ele, houve cura, houve milagres, houve maravilhas, houve sinais. Aleluia! Aleluia. Estou passando um pouquinho já para terminar o sermão. Aleluia. E Paulo, em seu discurso maior, ele vai revelar o Deus criador. Paulo ele tenta, na verdade, desvincular Zeus da criação em suas mentes ao citar o poeta. Nós vemos aqui que Paulo ele cita um poeta. Deixa eu ver se encontra aqui bem rápido. Ele vai dizer, né? Porque nele nós nos movemos e existimos. E também ele vai dizer que somos sua descendência. Aí Paulo ele estava citando um poeta grego. Mas a poesia em que Paulo está citando é uma poesia que está dizendo acerca da criação, ou melhor dizendo, como eu já disse, da organização dos fenômenos, porque não era o Deus Criador que estava fazendo aquilo, mas Zeus estaria fazendo aquilo, estaria operando aquilo na mente do poeta. Então Paulo está tentando tirar da mente daqueles gregos, da mente daqueles gentios, aquela ideia. Ele estava tentando tirar da mente deles aquela ideia para poder introduzir a sua pregação, o Deus verdadeiro, o Deus que realmente criou os céus e a terra, aquele Deus que era até então desconhecido para eles. Paulo, como nós vimos, ele denunciou os ídolos. E dizendo que nós somos sua descendência,
Se você for ler bem direitinho na sua casa, você vai ver que ele vai falar que se nós somos sua descendência, em outras traduções vai estar escrito assim: somos da sua raça. Está escrito assim na Bíblia de Jerusalém. Ou seja, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que eu iria adorar algo feito de barro, algo feito de ouro, algo feito de um material que não é vivo, algo que não tem vida em si próprio? Aleluia. E Paulo ele vai dizer acerca do dia do juízo. Quando Paulo ele começa a dizer acerca do dia do juízo, nós sabemos que virá um dia em que Deus irá cobrar dos feitos e atos de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. E ele irá cobrar aqueles povos que ainda não foram alcançados também. Por isso há necessidade de nós irmos e nos doarmos para pregar a estes povos. Nós lemos aqui que Deus ele se deixa encontrar aquelas pessoas, mesmo que seja apalpando assim, tipo um cego apalpando, procurando um caminho. Mas nós sabemos que é praticamente impossível alguém encontrar Deus dessa maneira. Como alguém vai conseguir descobrir os pensamentos de Deus para poder pôr em prática a moral das leis de Deus na sua vida, sem nunca ter ouvido a pregação do Evangelho? Aleluia. Então o apóstolo Paulo ele vai mencionar que o Senhor Jesus Cristo é quem vai julgar naquele dia. O Senhor Jesus Cristo, ele vai julgar a minha e a sua causa, mas ele também vai julgar o meu e os seus atos. Ele vai julgar todas as nações que aí estão. Ele vai julgar todo povo, raça, língua, tribo e nação. Oh, aleluia. Aleluia. E Paulo vai mencionar aqui o que prova que o Senhor Jesus Cristo é essa pessoa, é este rei que vai julgar, é a sua ressurreição. Eu posso ouvir glória a Deus? Como o apóstolo Paulo queria ter ouvido um glória a Deus desse quando ele pregou isso? Porque assim que ele mencionou a ressurreição, eles disseram: pode parar a pregação por aí, nós não queremos mais te ouvir, você já está falando abobrinhas demais. Aleluia. Mas alguns homens creram que o Evangelho foi pregado naquela região, e isso é o que verdadeiramente conta para Deus. Isso vai estar lá registrado no livro das obras, e Deus vai dar o galardão para o apóstolo São Paulo naquele dia, porque pregaram com tanta ousadia para aquele povo que era perigoso, aquele povo que era altivo, mas ele pregou mesmo assim. Amém? Eu também termino agora a minha mensagem por aqui, e eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Doutor Felipe. O chamado do Felipe é diferente demais. Meu Deus, vamos dar uma aula, estudo, fala de filosofia do Areópago, dos filósofos, do panteão grego-romano. Meu Deus do céu. Irmão, na próxima vai ter os estoicos e epicureus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem não é acostumado com sabedoria bíblica se enrola todinho. Quem é acostumado só com a fluxo de sangue, o cego de Jericó, não entende as coisas não. A igreja tem que ser inteligente. Posso ouvir um amém? As palavras do apóstolo Paulo são complicadas, complicadíssimas, mas Deus sempre levanta pessoas assim, jovens, velhos mais não, mas jovens, para estar pregando, ensinando, irmão. Às vezes nós pensamos, tem pessoas, nós não, mas tem pessoas que ouvem uma palavra dessa de sabedoria e coloca, e fala assim: meu Deus, eu queria tanto estar falando em língua estranha, eu queria tanto estar rodando lá fora, irmão. Mas
Deus, aprender, se alimentar. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou perguntar uma coisa para você, só que eu não vou responder também, porque eu vou deixar ele para trazer num próximo estudo aí uma palavra maravilhosa. O que é um estoico e o que é um epicúreo? Quem já está mais de 3 anos na igreja? Tem que saber, está na Bíblia. Mas nós aprendemos o seguinte: Deus vai abrir o mar, Deus vai abrir o mar. Irmão, para com isso. Pregadores, se estiver me ouvindo, por favor, leia a Bíblia para pregar a palavra de Deus. Olha, de verdade, a gente está cansado da mesma coisa. A gente quer ouvir palavra com sabedoria. Eu quero sair daqui sabendo o que é um panteão grego, o que é um panteão romano, o que são os helenistas. Ele falou muito de helenismo. O que é isso? São os gregos, são ensinamentos de filosofias gregas, está tudo na Bíblia. Mas os pregadores não ensinam porque não sabem, porque não lêem a Bíblia. O Felipe é uma pessoa, graças a Deus, muito inteligente na palavra de Deus. Ele está escrevendo, já escreveu um livro, vai estar escrevendo agora, acho que são o quê? Apostilas, né, sobre o panteão. Daqui a pouco ele, quando terminar, irmãos, em nome de Jesus, cumpra o material desse menino. Porque, irmãos, quando eu começar a pregar, ou ele estiver pregando, pode ter um pastor que chega com sabedoria, conhecimento da Bíblia, prega, você já vai saber do que ele está falando. Você já escutou alguma vez falar do Areópago? Acho que Cleiton já. Você já ouviu falar do Areópago? Ao Deus desconhecido, o altar ao Deus desconhecido. Não, de verdade, nós somos irmãos e amigos. Quem já ouviu falar? Ao Deus desconhecido. Já ouviram falar? E ele trouxe aqui, irmãos. Todos os altares tinham imagens, mas tinha um altar que não tinha imagem nenhuma, tinha uma frase: é o Deus desconhecido. E ele trouxe a história todinha. Mas se você ficou pensando na panela de feijão que você deixou em casa, você não aprendeu. A panela de feijão é para o sábado, deixa. Sábado tem sou. Sábado tem feijoada. Desculpa, eu falo sopa. Todo mundo já sabe que sábado nós temos nossa feijoada. Os irmãos que faltaram, outros estão no velório. Eu acredito que o velório ainda está acontecendo, não teve enterro ainda, mas muita gente da igreja também está lá. Mas sábado eu creio que vão estar aqui em nome de Jesus. O Will, que é a irmã Cássia, vem sábado para cá também, de manhã, 9 da manhã, se vocês puderem. Deixa esse cenário de vocês lá só um pouquinho e vem para cá para a consagração. No final tem a feijoada, vai ser visto para alguns amigos também, tá bom? Para estar nos ajudando aqui, em nome de Jesus. Meu sobrinho Danilo, ele está assistindo, Deus abençoe sua vida. E eu pedi para que a igreja, antes de terminar, orar pela amiga dele, Maria José, que está enferma e foi levada para o hospital nas pressas. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu sei que o Senhor já chegou, o Senhor, no corredor daquele hospital, na sala daquele hospital. O Senhor já está lá, meu Deus, com Maria José. Traz ela de volta para o lar dela, meu Deus, em segurança, com saúde, em perfeito estado. Essa madrugada vai ser muito longa para a família, vai ser muito longa para ela, meu Deus, porque quando estamos em hospitais parece que não termina a noite, a madrugada é fria, é longa. Oh meu Deus, muitas são as preocupações, mas meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita agora, meu Deus, e derrama fogo naquele lugar, vai consumindo a doença, vai consumindo toda a obra do diabo, em nome de Jesus Cristo. Vai lá, meu Pai, com poder e grande glória, e traz ela de volta para a família, curada, restaurada, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Para aplaudir a Jesus. Meus irmãos, eu vou apoiar também para dar a bênção apostólica. Vamos treinando, né, Angela? Treinando. Glória a Deus. A
mão direita para os céus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Quem diz amém. Glória a Deus. Tem cantina? Tem ali, irmão. Salgado.